Lucas Galindo. Tenho consciência da responsabilidade que carrego ao vir aqui falar sobre identidade brasileira a partir da minha perspectiva. Um indígena, brasileiro, soteropolitano, urbanizado. Eu sou bisneto de um pernambucano, filho de índia trazida à força para a cidade, caçada na oralidade indígena. Minha tataravó só foi poupada da morte justamente porque estava grávida desse meu bisavô. Já adulto, ele veio em busca de trabalho aqui, para Salvador, terra onde minha avó, minha mãe e eu viríamos a nascer e sermos criados. A sensação de pertencimento que tenho diante da minha etnia é muito forte, viva, pulsante e, ao mesmo tempo, inconclusa. Só como referência, dados do IBGE nos informam que atualmente existem 305 etnias e 274 línguas entre as 897 mil pessoas que se autodeclaram indígenas no Brasil. É isso mesmo, não chega nem a 0,5% da população brasileira total. E olha que éramos, no mínimo, 3 milhões antes da chegada dos portugueses. Dessas quase 900 mil pessoas, cerca de 2/3 vivem em terras indígenas. Os demais, como eu, em zonas urbanas. No caso da minha família, por exemplo, já estamos há 4 gerações vivendo numa metrópole. E como tem sido essa busca, essa descoberta da minha identidade enquanto índio? Desde criança, onde quer que eu chegasse, o apelido era automático, índio. Às vezes variava para Papacapim, Tatuapu, até Tarzan, rapaz. Naquela época eu não tinha barba, o cabelo era mais escorrido, e longe de me causar vergonha, isso sempre me alegrou. Bacana fazer parte do povo original, que já estava aqui antes mesmo do processo da colonização. Era engraçado nos tempos de escola, quando meus coleguinhas costumavam me render muito mais homenagens no 19 de abril, dia do índio, do que no meu próprio aniversário. Às vezes em tom de deboche, é verdade, mas acabou que essa data ficou marcada como uma referência a essas homenagens que eu recebia. Minha avó Marina, aqui presente, olha lá, que linda. Tive a quem puxar, não é verdade? Ela contava sempre que possível para a gente, para os netos, histórias sobre como o pai dela se referia sobre como era difícil para a mãe dele, a minha tataravó, o processo de adaptação à vida longe da natureza. E de como ele próprio se viu angustiado diante da necessidade de partir para a cidade grande em busca de trabalho. Até aí, ok, tudo normal, mas a história está só começando. Bom, a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho na vida foi trabalhando vestido de índio. Ou seja, praticamente não vestido. Vejam vocês. Ficava à disposição das pessoas que iam se aproximando, buscando interagir, tirar fotos, fazer perguntas. O contexto era o seguinte: em pleno ano 2000, Carnaval de Salvador, vivíamos as celebrações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Ali mesmo, no passeio público, do outro lado aqui da Praça do Campo Grande.
a circulação de pessoas era bem intensa, já que esse espaço fica dentro do circuito oficial do carnaval e muitas vezes acaba sendo um refúgio para as pessoas, principalmente quem leva crianças. Lá estávamos nós, eu, minha mãe, minha irmã, trajados e pintados como na cultura indígena, acompanhados de um ator que personificava o Pedro Álvares Cabral. Isso repercutiu tão bem que depois até gravamos juntos um filme sobre os tais 500 anos. Dentre as tantas pessoas com quem tivemos contato ao longo dos 4 dias de carnaval, uma em especial teve grande importância para mim. Um garotinho que, como eu, à época devia ter seus 10 anos, e ficava nos olhando, sempre muito atento, observando cada detalhe. Parecia incrédulo quando nos via e ouvia conversar. Um tempo depois, a mãe dele o chamou para ir embora, e ele, como quem não acredita, disse para ela: "Mãe, os índios falam." Na época, confesso, não tinha discernimento suficiente para me sentir discriminado, ofendido. Mais tarde é que viria a compreender o significado daquele comentário. Foi daí que uma experiência de trabalho, em princípio constrangedora, acabou se tornando um gatilho que disparou uma busca incessante pela minha identidade étnica. Que bela provocação, não? Muitas perguntas surgiram e algumas até hoje seguem sem respostas definitivas. Por quê? O índio é sempre tratado de forma tão caricata, quase sempre associado a uma figura primitiva, segregada do progresso. Por que, a pretexto da tal emancipação dos índios, o que se verifica historicamente é uma imposição brutal de modos de vida que não respeitam as tradições? Aliás, eu próprio sou fruto desse processo. Depois de muito me debruçar na leitura da obra de Darcy Ribeiro e também outros intelectuais indigenistas, senti que tinha que ir além. Algumas respostas teóricas realmente eu já tinha encontrado, mas era preciso partir para a prática. Foi então que tomei uma das mais importantes e acertadas decisões da minha vida. Aos 17 anos, após concluir o ensino médio aqui em Salvador, escolhi ir cursar a universidade em Ilhéus, cidade do sul da Bahia, com forte presença de aldeias e da cultura indígena como um todo. Lá, tive a oportunidade de vivenciar minhas primeiras experiências rituais, genuinamente indígenas. Caramba, foi como tirar os sapatos. Ao mesmo tempo que me fez sentir mais próximo, esse contato me fez perceber que o caminho ainda é longo para uma reconexão plena com a minha ancestralidade. E hoje? Hoje sinto que dou um passo fundamental nessa trajetória. É de enorme significado estar aqui, representando os povos indígenas, dando voz a anseios como preservação da Amazônia, demarcação já de territórios, a possibilidade real de ocupação de espaços de poder e de conhecimento, e, sobretudo, a liberdade de exercício da cultura. Assuntos muitas vezes evitados, mas de importância incontestável para o Brasil se desenvolver de uma maneira sustentável, resolvendo seus conflitos e respeitando as múltiplas identidades. E mesmo após sucessivos massacres, é impressionante como os índios seguem demonstrando sua disposição em fazer desse país um lugar mais harmônico. Não apenas no convívio das pessoas umas com as outras, mas também delas com o meio ambiente. Por isso, afirmo aqui, sem medo, que saio feliz e orgulhoso. Afinal, ao prestar essa pequena contribuição a estas reflexões sobre identidade brasileira, eu mesmo mergulho profundamente na construção da minha própria identidade. Viva o povo brasileiro!